E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão sobre a dinâmica de uma carga elétrica num campo elétrico uniforme. Assunto importantíssimo no seu vestibular. Preste muita atenção a essa questão. Vem comigo então. Para reduzir a emissão de poluentes na atmosfera, o supermercado instalou em sua cozinha um equipamento chamado precipitador eletrostático, por onde passam gases e partículas sólidas sugadas do ambiente por meio de um exaustor. Observa o esquema abaixo. Olha só aqui. Então, esse esqueminha vai mostrar para a gente. Eu vou detalhar depois para você, mas genericamente nós temos aqui essas placas que são esses riscos aqui. São placas coletoras carregadas positivamente. Eu vejo aqui que um gás poluído entra desse lado e ele vai sair mais limpo aqui do outro lado depois que passar por esse exaustor aqui, tá bom? Muito bem. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, considere que os fios e as placas coletoras paralelas, quando carregados, geram, importante aqui, olha, um campo elétrico uniforme das placas para os fios, daqui a pouco eu volto nisso, de intensidade 2,4 10 a quarta volt por metro, intensidade do campo, tornando as partículas ionizadas negativamente. Daqui a pouco a gente vê isso também. Essas partículas são deslocadas em direção às placas coletoras, ficando ali retidas, certo? Esse processo bastante simples é capaz de eliminar até 99% das partículas que seriam lançadas à atmosfera. Letra A, ele pergunta para você: considerando que a distância entre os fios e as placas é de 10 centímetros, calcule a diferença de potencial elétrico entre eles, tá certo? Vamos dar uma olhada? Bom, primeira coisa, nós temos que entender a ideia. Não é sair fazendo conta de forma alguma. Vamos lá entender a ideia. Para isso, a gente tem que passar aqui por esse desenho e entender o que ele quer dizer com isso, tá bom? Então veja, aqui ele mostra um sistema que tem placas coletoras positivas. Essas bolinhas aqui em negrito, na verdade, ele diz para mim aqui no texto, ó, vou até marcar para você, ele vai dizer que essas bolinhas aqui são fios de descarga com polaridade negativa. Essas bolinhas representam fios. Mas como é que eu posso enxergar isso? Olha, a, a UERJ não diz isso, mas esse desenho, esse desenho que você tem aqui, seria uma vista de cima disso. Para você entender um pouquinho melhor, eu imaginei essa ideia aqui, olha, tá vendo? Ó? Então, esse desenho aqui seria visto de cima e esse aqui é o desenho visto de frente. Então, veja, essas duas placas amarelas seriam essas duas placas aqui, ó, tá vendo essa placa que eu vou colocar de vermelho aqui para você, ó? Essa placa vermelha e essa outra placa vermelha é como se fosse aqui essas duas placas, então elas estão carregadas positivamente. Ele chama isso aqui de placa coletora, né? Tanto essa como essa daqui que também estou colocando a polaridade para você. Agora, entre essas duas placas, você vê aqui esses fios. Visto de cima, a gente vê a espessura deles aqui, mas olhando de frente, olha aí os fios aqui, tá? Como se fosse uma fileira de fios, todos eles carregados com carga negativa, tá bom? Então dá para ter uma ideia melhor agora, né, gente? Porque na hora que você imaginar que o gás poluído vai entrar por aqui, então a gente pode imaginar que o gás poluído está aqui, ó, isso aqui representa, por exemplo, a entrada desse gás cheio de partículas, partículas sólidas inclusive. E aí o que vai acontecer? Por conta dessa diferença de potencial, aqui você tem um conjunto de fios carregados negativamente, do outro lado uma placa positiva. Então essas partículas vão ficar sujeitas a esse campo elétrico. É por aí que a gente vai pensar o exercício, tá bom? Então vamos lá, na letra A, quando ele fala para você assim, olha, considerando que a distância entre os fios e as placas é de 10 centímetros, veja aqui comigo, preparei para você aqui, olha, então o que eu fiz? Olha,
eu imaginei somente aqui a composição dos fios e a placa, tá bom? Pode ser esse conjunto ou esse conjunto aqui, tanto faz, tá bom? Então eu separei aqui. Então aqui é o conjunto de fios que tem uma carga elétrica negativa, vamos colocar aqui, ó, carga negativa. Olha lá, todos esses fios aqui visto de cima, carregados negativamente. E aqui do lado, uma placa carregada positivamente, né? Vamos colocar aqui esse destaque, então. E aí, o que nós podemos pensar? Olha, tudo se passa como se... Bom, essa placa coletora, o próprio nome diz, já é uma placa, muito bem. Então, eu tenho aqui uma placa carregada positivamente. Agora, olha o detalhe interessante. Esse conjunto de fios aqui, a gente podia unificá-los como se fosse um corpo só carregado negativamente. Então eu posso pensar que esses fios aqui todos juntos, ó, é como se formasse, olha que interessante, uma única placona, vamos dizer assim, negativa. Então esses fios juntos, eles simularão uma placa carregada negativamente, tá legal? E aí você já sabe, você está de olho na matéria, e aí até fazendo um link lá com o enunciado, olha o que ele vai dizer lá em cima, né? Ó, que os fios, olha só, gente, entendendo, porque é legal entender o texto, ó, os fios e as placas coletoras, quando carregados, né, um positivo e um negativo, geram o quê? Isso, um campo elétrico uniforme das placas para os fios de intensidade 2.4, 10 a quarta. Quer dizer, o campo elétrico das placas para os fios. Ah, professor, então aqui é a placa, que é o fio. Então a gente tem um campo elétrico uniforme exatamente, ó. E aí você lembra dos seus estudos que o campo elétrico uniforme é aquele que tem linhas de campo. Lembra que as linhas de campo sempre nascem aonde mesmo? Na placa ou na carga positiva e morre na negativa. Então essas flechas que são retas paralelas e igualmente espaçadas, elas representam o campo elétrico uniforme, olha só, representando aqui, tá bom? São as famosas linhas de campo, tá legal? Tá certo? Muito bem. E ele disse que a intensidade desse campo elétrico na letra A é de 2,4 vezes 10 a quarta volts por metro, a unidade do campo elétrico. Muito bem. Agora, ele quer saber qual é a diferença de potencial entre as placas e o fio. Tá vendo? Ó, a diferença de potencial entre eles, né? Eles, no caso, placa e fio. Então, tudo se passa como se fosse assim. Bom, você já sabe também dos seus estudos que para você conseguir deixar de um lado carregado positivamente e do outro negativamente, é necessário a gente ligar uma fonte externa que vai gerar essa diferença de potencial, tudo bem? Legal, né? É por isso que eu consigo manter elas carregadas aqui, uma positiva, outra negativa. E essa diferença de potencial é U, e ele quer saber quanto vale essa diferença de potencial entre as placas. E o que mais? Qual é a outra informação que nós temos? Veja, na letra A, ele diz que a distância entre fios e placas é de 10 centímetros. Então veja, ó, do fio, quer dizer, desse conjunto de fios aqui, eu vou até colocar aqui nesse desenho para você ver melhor, ó, entre o fio e a placa, que pode ser daqui para cá ou daqui para cá, é a mesma coisa, ó, fio, placa, 10 centímetros, tá vendo, ó? 10 centímetros. Então, vamos colocar aqui no nosso desenho, olha só, então, a distância entre os fios, que representa a placa negativa, e a própria placa positiva, nós temos aqui 10 centímetros. Muito legal. Tranquilo até aí, né? E aí, o que é necessário você lembrar para você conseguir resolver a letra A? Olha só, toda vez, nunca esqueça disso, porque ó, todo ano cai isso em vestibular, todo ano mesmo, tá? FUVEST, Unicamp, tá? Olha só, meus amigos, quando eu tenho o campo elétrico uniforme, olha lá, campo elétrico uniforme, abreviando aqui o céu, né? Quando eu estou no céu, campo elétrico uniforme, o que eu tenho que lembrar? Tem uma relação especial aí, o campo elétrico uniforme. Lembra lá que o campo elétrico entre as placas vezes
a diferença de potencial entre as placas é igual à diferença de potencial U entre as placas, né? O famoso EDU, né? O famoso EDU, né? Então eu guardo fácil, né, meu amigo? Ó, meu amigo, minha amiga, EDU, né? ED igual a U é uma relação que você só usa para o campo elétrico uniforme. Por isso que eu costumo falar assim para você, ó. Olha só, o Edu ele vai para o céu, né? Olha lá, o Edu vai para o céu. Sempre que eu tenho o campo elétrico uniforme, eu vou lembrar Edu vai para o céu. Beleza? Tranquilo, meus amigos? Legal, né? Muito bom, professor. E agora o que a gente faz aqui? Ó, agora a gente vai substituir de boinha. Olha só, o campo elétrico eu não sei. A distância entre placas, veja aí o problema de unidade. Aqui está em metros e aqui está em centímetros, não está batendo isso, professor, então vamos passar isso aqui para metro, 0,1. Então vamos lá, então, distância 0,1 metros, tá certo? Isso é igual à diferença de potencial. Só voltar aqui um pouquinho. Na verdade, o E, ele deu para a gente, né? Vamos colocar aqui, o E é, então olha lá, ED é igual a U, o E de U, né? Vamos lá, o campo elétrico uniforme, 2,4 vezes 10 a quarta. Vamos colocar a unidade aqui, ó. Volt por metro, muito bom, vezes a distância entre placas, 10 centímetros, mas eu tenho que passar isso aqui para metro, 0,1. Coloca aqui então, 0,1 metros. Põe a unidade também, é bom para você enxergar. Olha aí, isso é igual à diferença de potencial entre as placas. Metro corta metro. E aí você chega que a diferença de potencial U entre as placas é... Bom, 2,4, 10 a quarta. Você sabe que o 0,1 é 10 a menos 1, né? Então, 2,4, 10 a quarta multiplicado por 10 a menos 1 fica 2,4 vezes 10 a terceira o quê, gente? Sobrou o volt aqui, que é a unidade da diferença de potencial. 2.400 volts, se você preferir. Tá legal? Bem tranquila a letra A, não é isso? Bem tranquila. É um assunto que cai em muitas provas, tá? Campo elétrico uniforme, essa dinâmica de uma carga elétrica num campo uniforme é muito importante, tá bom? Então temos aqui a letra A. E se você está gostando desse vídeo, ó, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixa aí o seu like, tá? Compartilha com seus amigos. Vamos fazer a letra B então? Vamos lá, olha só, gente. Letra B. Como é que vai ficar aqui? A letra B é outro nível, né? Vamos dizer assim, a letra A é meio física for kids, né? Vamos agora subir o nível aí, né, moçada? Vamos lá. Isso principalmente aparece em segunda fase, tá? É muito legal esse item B, tá? Então acompanha comigo aqui, ó. Vamos lá. Bom, meus amigos, olha só, na letra B, eu vou fazer assim, ó. Vou mudar de tela aqui com você. Vamos colocar aqui, pronto, ó. Vamos deixar aqui organizado. Pronto. Legal, vamos lá, letra B, ó. As partículas sólidas penetram no interior do precipitador com velocidade de 0,7 metros por segundo e adquirem carga de módulo, vamos colocar aqui, módulo igual a 1,6 vezes 10 a menos 18 coulomb, tá bom? Cuidado aqui com esses valores. Calcule o valor máximo da massa das partículas que podem ser retidas nas placas coletoras que têm 3,5 metros de comprimento, tá bom? Só de ler você já sente que ele é mais cascudo, né, esse problema. Vou pedir para você voltar comigo ao enunciado lá da questão, lá no comecinho, volta aqui comigo, olha só então, ó. Bom, ele fala assim que entram gases e partículas sólidas, olha aqui, partículas sólidas que são sugadas do ambiente por meio do exaustor, beleza. Olha só agora, hein? Preste atenção aqui nesse detalhe, ó. Então ele fala que vai ter um campo elétrico uniforme ali, formado entre placas e fios, beleza, da intensidade. Agora preste atenção aqui, ó, aqui, ó. Ó, tem um campo elétrico e esse campo elétrico, o que ele faz? Ele torna, ó, tornando as partículas
ionizadas. Opa, partícula ionizada quer dizer carregada, ou positiva ou negativamente. Nesse caso, negativamente. Então ele fala que quando essas partículas passam por esse campo elétrico, elas tornam-se ionizadas. Detalhe, essas partículas são deslocadas em direção às placas coletoras, ficando ali retidas. Eu acho que essa segunda parte deu para entender, não é? Então, essas partículas, quando entram aqui dentro, devido ao campo elétrico, esse campo elétrico consegue deixá-las carregadas. A ideia é a seguinte, ó, só para você entender, vamos voltar ali no nosso desenho, ó. Então, só para você entender um pouquinho. Então, imagina que aconteceu isso aqui, ó. Imagina que você tem, então, essa partícula, ó. Então, aqui você já sabe que esse conjunto de fios aqui, visto de cima, né, estão carregados negativamente, tá bom? E aqui eu tenho uma placa positiva, não esquece que o desenho, ele é bem parecido com esse aqui, tá? Vou até trazê-lo para cá para você enxergar melhor, tá? Eu quero muito que você entenda o mecanismo de funcionamento disso, tá? Então eu vou trazer aqui para você direitinho, eu quero que você entenda mesmo, tá? Vamos lá, ó. Vamos trazer esse carinha mais para cima aqui, professor. Boa, tá aqui, ó. Maravilha, ó. Agora ajeita aqui a tela, fica tudo em casa, ó. Beleza. Isso, vamos colocar aqui do lado. Maravilha, ó. O professor vai diminuir de tamanho também. Pronto, ó lá. Fica melhor para você enxergar, né? Joinha, joinha. Então, veja só. Então, deixa eu só apagar aqui. Prontinho, maravilha. Vamos lá, ó. Então, entenda comigo aqui, ó. Então, os gases, como eu estava dizendo para você, eles entram por aqui assim, né? Os gases e partículas sólidas, né? Ó, entra aqui, né? Então, imagina que essa bolinha vermelha seja uma partícula sólida que acaba de entrar aqui, ó. E aí acontece, gente, como tem um campo elétrico entre o fio carregado, os fios negativos, né, e a placa positiva, o que acontece? Quando tem um campo elétrico, você sabe que existe uma força elétrica que vai atuar nessas partículas. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar assim, você pode pensar que essa partícula aqui, eu posso pensar que essas partículas entram em contato aqui, por exemplo, com esses fios carregados negativamente, eles ficam negativos. Tá? Até por contato você pode pensar assim. E aí acontece, essa partícula ela entra aqui correndo, né? Vamos pensar assim, ela entra aqui com uma certa velocidade, mas como ela torna-se negativa por conta desse contato aqui, né, com esses fios, por exemplo, o que vai acontecer? Bom, ela quer continuar com velocidade indo para frente, mas essa placa positiva, ela vai atrair ela para cá. E aí ela é atraída aqui, tá vendo? Ó? Essa partícula carregada negativamente, ela é atraída para esse sistema de placas. Aqui também, né, ó, essas partículas entram aqui, elas se ionizam, né, ou por contato mesmo aqui com esses fios carregados negativamente, tá certo? E aí acontece, e aí essas partículas são atraídas até as placas coletoras aqui, né? Então ela quer passar e ela acaba sendo atraída. É como se ela realmente puxasse a sujeira, né? Coleta a sujeira. É essa ideia que a gente tem aí, tá bom? Beleza? Então tá, agora que a gente já teve essa ideia, vamos aqui então olhar para o probleminha, tá? Vou afastar isso aqui para cá. Pronto, agora vamos concentrar aqui nesse desenho aqui, ó. Vamos lá então, ó. Então veja só, então imagina que uma partícula entrou, então essa partícula aqui, vou representá-la aqui para você, ó, essa bolinha verde aqui, beleza, olha lá. Então ela tornou-se um íon negativo, vamos dizer assim, então você pode até pensar que ela é uma carga elétrica negativa, e ela tem aqui uma certa velocidade, V, né? V é a velocidade dela, beleza. E aí o que vai acontecer? Bom, ela sente duas coisas. Ela vai se sentir ao mesmo tempo repelida por esses fios aqui, negativos, e atraídos por essa placa positiva. Tá? E daí acontece, bom, ela quer continuar ali
o seu movimento nessa trajetória, né, em linha reta, vamos dizer assim, ela vai sentir uma força puxando ela, então ela acaba curvando, ó. Imagina, né? Pensa em alguém que quer continuar andando aqui em linha reta, mas ao mesmo tempo sente uma força elétrica, né? Porque aquela placa positiva vai atraí-la, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai curvar. Então ela pode curvar fazendo essa trajetória aqui, ó. Bater aqui, por exemplo, ó. Imagina ela sendo coletada ali, essa carga negativa batendo ali. Mas veja uma coisa, né? Nós sabemos que essas partículas, além de carga elétrica, elas têm uma massa, não tem? Pois é, queria que você pensasse agora nessa questão que elas têm uma massa também. Você concorda comigo que quanto mais leve, quanto menor a massa desse corpúsculo verde aqui, que está sendo atraído pela placa coletora, o que acontece? Quanto menor a massa, você consegue imaginar que ela é desviada mais rapidamente? Então, se entra uma massa pequena aqui, ela faz isso, bate aqui, né? Nesse ponto 1, por exemplo. Agora, imagina que vai entrar agora uma massa maior, por exemplo, o dobro da massa. O que acontece então? Ela também vai ser desviada? Vai, porque a força elétrica aqui, ela vai continuar puxando para o lado. Então, o que vai acontecer? Só que como ela é mais maçuda, ela demora mais para curvar, ela acaba batendo mais na frente aqui, ó, nesse ponto aqui, tá vendo? Ó? Né, um corpo mais maçudinho vai bater aqui na frente, nessa posição 2. Se eu aumentar ainda mais essa massa, o que acontece? Né? Aumentando ainda mais essa massa, é uma massa maior, né? A força elétrica ela não vai ter a mesma facilidade para puxar, então ela vai sendo puxada, ela demora mais para ser desviada, bate aqui. Tudo bem? Tá vendo a ideia aí? Então você percebe que dependendo da massa, ela pode bater mais perto, mais para baixo ou mais para fora, vamos dizer assim, né? Aí olha o que ele fala. Aí eu vou entender uma coisa agora, ó. Quando ele vem aqui no texto e fala para mim assim, olha, calcule o valor máximo da massa das partículas que podem ser retidas na placa. Então veja, se entrar uma massa muito, 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 muito grande, né? Uma massa muito grande, o que acontece? Ó, a força elétrica ela é a mesma, tá? É interessante você ver que quando eu falo que a força elétrica é a mesma, é só você lembrar dos seus estudos de eletrostática. A relação entre a força elétrica, a carga elétrica que exige o campo elétrico é que é. Então veja, repare uma coisa comigo que é importante, tá? O campo elétrico aqui, ele é uniforme. E quando o campo elétrico é uniforme, é porque a intensidade dele não muda, é constante. No caso, esse campo vale 2,4 10 a quarta volt por metro. A carga elétrica é a mesma, ele falou que é 1,6 10 a menos 18 no texto. Peraí, então se a carga é constante e o campo elétrico é constante, ou seja, uniforme, a força elétrica é sempre a mesma. Não importa se a massa é m, 2m, 3m, 10m, a força que vai puxar ela é sempre a mesma. Percebe isso? Então, por isso, pessoal, que quanto mais maçuda for esse corpúsculo, mais maçudo for esse corpúsculo, o que acontece? Então, imagina que entra aqui uma massa muito grande. O que acontece? A força elétrica, ó, tenta puxar ela, olha o que acontece, ó, ela não consegue, tá vendo? Ó, ela passa dali, ó, e ela não consegue mais, porque a força elétrica atua até aqui. Então ela não consegue reter essa massa muito grande. Tem um valor máximo que ela consegue reter. E qual é esse valor máximo? Aqui que está ligado esse valor máximo, professor. Olha que interessante. A maior massa que essa placa positiva pode capturar é aquela que entra aqui, preste atenção nisso, é aquela que entra aqui, a força elétrica vai desviá-la para cá, ó, olha a força elétrica desviando, e ela faz assim, e bate bem na beiradinha aqui, ó, entendeu? Quando acabar a placa, imagina só, a maior massa que ela pode capturar é aquela que bate bem ali no finalzinho. Qualquer massa maior que ela não, essa placa já não consegue mais capturá-la. Então, fala uma coisa para mim. Qual é a condição necessária
para que uma massa M, a maior massa, seja capturada. Então veja, ela entra desse lado. Lembra que ele falou que a placa tem 3,5 metros? Ah, então por isso que ele deu isso, professor. Ó, ele pergunta, ó, qual é o valor máximo da massa das partículas que podem ser retidas nas placas coletoras que têm 3,5 metros. Ah, professor, eu estou entendendo. Quer dizer que a maior massa, eu sei que eu consegui capturar a maior massa quando ela tem um alcance de 3,5 metros. Quer dizer, desde a entrada dela, ó, professor, até a saída dela aqui, ela percorre um espaço de 3,5 metros na vertical, né, professor? Isso, é isso mesmo. Tá bom? Legal até aí? Então essa é a primeira parte do problema que você deve entender, tá? Agora vamos para a execução, tá certo? Vamos lá, preste bem atenção, é uma questão muito legal. Olha só então. Então aqui nós temos aqui esses fios que são carregados negativamente e eles simulam uma imensa placa negativa, né? Então vamos lá. Então imagina, ó, que o corpúsculo entrou aqui, ele tem carga negativa e ele tem uma massa M que a gente quer descobrir, tá bom? Beleza. Então ele penetra aqui, ó. Ele vem junto com os gases, ele vem com uma velocidade. E ele deu essa velocidade, né, professor? Pois é. Essa velocidade aqui, V0, vale 0,7. Vamos deixar marcado aqui, ó. A velocidade V0, 0,7 metros por segundo. Boa. Então a gente já sabe que a trajetória dela é essa curva aqui. Mas nos seus estudos, você também estuda que essa trajetória é parabólica, tá bom? Ela lembra muito aquela aula de lançamento oblíquo que você tem lá na cinemática, lá na mecânica, tá bom? Mas você não precisa entrar nesse detalhe, nessa questão, tá bom? Mas se você tiver curiosidade, essa trajetória realmente é uma parábola. Então a partícula ela tá aqui, daqui a pouco ela tá aqui, ó, tá vendo? Ó, olha lá, curvando, né? Ó, daqui a pouco ela tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela descreve aqui uma trajetória parabólica até bater aqui na hora que ela termina o movimento dela aqui, tá bom? Belezinha? Ótimo, né, pessoal? Legal. Deixa eu só centralizar um pouquinho mais isso aqui, ó. Vamos dar aquela centralizada. Perfeito, tá aí, joia. Professor, e agora? Eu não tenho nem ideia, professor. Calma lá que a gente vai te ajudar aqui, ó. Vamos lá então, ó. Pega para mim que essa distância aqui, ó, essa distância aqui, 3,5 metros, né? Marca aqui então 3,5 metros, beleza? Bom, e agora, professor, o que eu vou fazer? Ó, para você resolver esse problema, você vai usar a mesma tática que você usa quando você estuda movimento parabólico. Tá? Quer ver? Qual é a tática que você usa lá? Vou colocar aqui um rascunho, tá? Imagina que aqui é uma pedra, não tem nada a ver com esse problema, tem uma pedra. Eu tenho aqui a força-peso, lembra? Mesmo que eu lance essa pedra horizontalmente, ó, com uma velocidade V0, você sabe que ela faz uma curva aqui, uma parábola, né? Você aprende isso lá nas aulas de cinemática, que é o solo, né, e tal. Então, quando a bolinha está caindo aqui pela parábola, a gente usa aquela tática, ó. Você ilumina a bolinha aqui por cima, faz de conta que esses risquinhos aqui é a luz do sol, tá? Então, quando a bolinha está aqui, ó, a sombra dela está aqui embaixo, lembrou? Quando a bolinha está aqui, a sombra dela está aqui. Quando a bolinha está aqui, a sombra dela está aqui. E quando a bolinha bater no chão, a sombra chega junto. Quer dizer, no mesmo tempo que a bolinha descreve a parábola, a sombra aqui na horizontal acompanha ela. Tá vendo? É isso que acontece. Então nós vamos nos inspirar nesse problema da mecânica, tá? Porque é a mesma coisa, tá? Você vai perceber isso. Belezinha? Então vamos lá. Então eu vou fazer assim, ó. Outra coisa muito importante aqui é você sacar que a bolinha faz essa curva por quê? Isso, porque tem uma força elétrica aqui que é constante, né? Nós discutimos isso no item anterior.
tá bom? Essa força elétrica, vou deixar ela marcada aqui para você. A força elétrica, ela é constante porque ela depende da carga que não muda e do campo elétrico uniforme, que é um campo constante, tá certo? Beleza. Então, qualquer momento que você olhar para a bola, ó, aqui, por exemplo, a mesma força, cara, ó, do mesmo tamanho, tudo igualzinho, tá vendo? A mesma força o tempo todo, tá? Inclusive, na hora que ela bater aqui, vai ter uma força puxando ela para cá. Ela só não vai porque a placa, ela bateu na placa, né? Mas que tem uma força ali, com certeza tem, tá? Beleza. Então aqui, não esquece, ó, a força elétrica. O tempo todo atuando, ela é constante, né? Joia. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu queria que você imaginasse que aqui eu vou instalar um holofote de luz muito forte, muito potente, ó. É mesmo, pessoal? Isso aqui é um holofote, ó. Olha os raios de luz dele aqui, ó. Essa luz fazendo barulho aqui, ó. Isso, é a luz, ó, emitida por ele, tá certo? Agora eu queria que você imaginasse que essa placa positiva aqui, né, ó, tá vendo? Aqui é uma placa positiva que atrai esse corpúsculo negativo aqui, tá bom? É como se fosse um paredão, uma parede, um paredão mesmo, tá? Olha que bonito isso aqui, gente. Quando a bolinha, ou melhor, quando a carga elétrica está aqui começando o movimento dela, tá vendo essa luz aqui? Essa luz bate aqui nela, ó, a luz bateu, ó. Quando a luz bate nela, acontece o quê? Ó? Ela acaba projetando uma sombra lá no paredão. Puta, é verdade. Por isso que você falou que você vai usar a mesma tática do movimento parabólico, né, professor? Exatamente, ó. Então aqui, ó, quando a bolinha tá aqui de verdade, ó, a sombra dela tá aqui. Ah, tô entendendo. Isso. Quando ela tá aqui, ó, cadê a sombra dela? Ó, bate essa luz aqui nela. Isso, quando ela passar aqui, você vê a sombra dela aqui, ó. A sombra acompanha, né, Karim? Isso, exatamente, ó. Quando ela tá aqui, ó, a luz bate aqui nela, olha a luz batendo aqui, ó, e projeta uma sombra aqui. Joia. E quando ela beijar o finalzinho aqui, ó, olha aí a sombra dela chegando junto aqui, né? Olha que legal. Então, se eu disser para você que ela sai daqui, ó, no tempo t igual a zero, começou o jogo aqui no tempo t igual a zero, no mesmo tempo t igual a zero, eu vejo a sombra começando aqui a subida do paredão, né? Pensa que é um paredão ali, né? Legal. O que mais, né? Olha só. Outra coisa que eu vejo é que quando ela chegar aqui, ó, quando a partícula verde negativa chegar aqui ó, no instante de tempo t que eu não sei, a sombra está ali junto. Então, o mesmo tempo em que essa carga elétrica que é coletada faz a parábola, nesse mesmo tempo que ela faz a parábola, a sombra dela aqui no paredão ó, sobe, entendeu? Acompanhando ela. Belezinha? Entendi, professor. Beleza. Agora, vamos lá. O que a gente vai fazer então agora? Esse movimento da sombra aqui, ó, que eu desenhei em laranja para você, tá vendo, ó? Isso aqui que eu vou chamar de sombra, né, ó. Essa sombra da carga elétrica ali, ó. Esse movimento ele é interessante, porque a gente pode descobrir, por exemplo, quanto tempo ela demora para fazer esse movimento parabólico. E esse movimento da sombra, ele é interessante, porque ele é mais simples. Como assim, professor? Para começar, esse movimento da sombra, ele é retilíneo, né? Porque é como se a sombra começasse aqui, ó, tá subindo, ó, é como se ela escalasse o muro, entendeu? Subisse o paredão, não é isso? E aí você tem aqui a distância que ela tem que subir. É verdade, professor, tem essa distância aqui, ó. E eu quero achar esse tempo que ela demora para subir, que é o mesmo tempo da carga fazer a parábola. Mas vamos lá. Se você está vendo essa sombra subir com uma velocidade, eu vou te perguntar: quanto vale essa velocidade? Agora, preste bem atenção que para responder isso, você tem que entender um pouquinho da teoria, um pouquinho de mecânica, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos entender a mecânica que está por trás disso. Então eu queria chamar a sua atenção para esse detalhe. Ó, nesse problema, o efeito da força-peso ele está sendo desprezado, tá bom?
Porque se o efeito da força-peso não fosse desprezado, ele diria isso no texto, olha, na sua análise, não despreze a ação do peso, tá? Tá certo. Então ele está desprezando a gravidade, professor? Então aqui nesse problema, esquece a gravidade, esquece a força-peso, tá bom? Entendi, professor. Então eu te pergunto, qual é a única força que atua nessa carga elétrica? Fala para mim quem é. Ah, professor, é a força elétrica. Ô, rapaz, muito bom. Gostei de ouvir, hein? Muito bem, parabéns. É a força elétrica, certo? Aí tem uma coisa muito legal para te falar aqui. Quando você estuda esse movimento da sombra, deixa eu te explicar uma coisa aqui, cara, que é um pouquinho de noção de mecânica para você entender a ideia, tá? Eu não quero que você apenas resolva o problema, tá? Eu quero que você entenda bem esse problema, tá? Eu quero que você estude a matéria comigo através desse problema, tá? Então vem cá. Então olha o que aconteceu. Na hora que a partícula ela entrou ali, ó, ela entrou, é uma carga negativa, ela tem uma velocidade v0, eu não vou colocar ainda, e ela sentiu uma força aqui, né? Boa. Essa força é horizontal para a direita. Beleza. Agora presta atenção. Lembra que eu liguei o holofote de luz aqui, ó? Ó, aqui tinha um holofote, né? Ó. Ó, eu iluminei aqui, tá vendo? Ó, iluminei a bola. Então, quando a carga estava aqui, a sombra dela estava aqui. A sombra dela, tá? Beleza. Agora preste muita atenção nisso. Preste muita atenção. A velocidade, eu vou esquecer por enquanto a força aqui, tá? Vamos tirar um pouquinho para não confundir. Deixa a força quieta aí por enquanto. Quando ela entrou aí, ela não tinha uma velocidade V0 igual a 0,7 para cima? Tem, né? Certo. Então olha que legal. Na hora que você jogou luz nessa carga elétrica, essa carga elétrica tinha uma velocidade vertical de 0,7. Então imagina assim, imagina que esse vetor velocidade aqui é como se fosse um pedaço de pau que está acompanhando a carga, entendeu? Então eu vou iluminar esse pedaço de pau aqui. Isso aqui é a luz que eu joguei no pedaço de pau também. Você concorda que se eu jogar a luz nesse pedaço de pau, ele também projeta uma sombra lá na parede? E se eu perguntar para você qual vai ser o tamanho dessa sombra, você fala assim: ah, professor, é fácil, ó. Como o vetor velocidade ele é um pedaço de pau, se você jogar a luz nesse sentido aqui, aqui no paredão, a sombra vai ficar do mesmo tamanho. Pois é. Então, olha que interessante. Se eu perguntar para você quanto é a velocidade dessa sombra, Vs, velocidade da sombra, resposta é igual ao V0, que é 0,7. Maravilha, parabéns para você. Tá? Então eu posso dizer que a sombra, ela começa o movimento dela com 0,7, certo? Agora eu tô com uma dúvida. Eu sei que a bola, ela vai descrevendo a parábola, ela vai curvando até terminar aqui, né? Estou procurando a massa máxima e tal, aquela coisa toda. Professor, quando ela estiver aqui, não é isso? Sim. A velocidade dela agora é essa daqui. Essa velocidade, ela vai mudar de valor, Karen, porque como tem força, vai ter uma aceleração e tudo mais, eu entendo isso. Mas daí, professor, na hora que eu jogar a luz, lembra da luz, né? Na hora que eu jogar a luz aqui, ó, nela, ó, tá vendo o paredão jogando luz aqui, ó? Isso. Na hora que eu jogar a luz aqui, vem a sombra, muito bom, veio a sombra. Só que na hora que eu jogar a luz aqui agora, professor, a componente que é transportada para cá é esse V aqui, né? Quer dizer, a velocidade da bolinha projetada ali no paredão é esse vetor vermelho. Eu queria saber, professor, quanto que é a velocidade da sombra nesse momento aqui. Será que vai continuar sendo 0,7? Será que vai aumentar? Porque aqui aumentou, será que aumenta aqui também? Eu estou com essa dúvida agora, professor. Tá, então eu vou te ajudar a sanar essa dúvida, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu voltar com você, porque agora a gente vai fazer uma análise muito importante, tá? Vou apagar aqui tudo que eu fiz. Vamos voltar lá para a estaca zero, tá? Aqui, joia. Agora eu queria que você imaginasse o seguinte, ó. Vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui do lado.
que é para você entender mesmo a ideia, tá? Vamos lá. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer assim, eu vou colocar aqui um pouquinho mais embaixo. Ó, pronto. Vou colocar aqui embaixo. Pega esse desenho aqui para mim, tá? Vamos lá. Agora eu quero que você entenda uma coisa aqui comigo, ó. Então eu já sei o lance da sombra, eu vou voltar, quero te falar uma coisa agora, tá? Então presta atenção aqui. Vou colocar aqui, boa, beleza. Só que agora, vamos esquecer a velocidade, tá? Vou esquecer a velocidade aqui agora. Agora eu quero que você olhe para a força, tá? Você vai entender uma coisa comigo aqui que é muito importante para o problema. Bom, eu analisei a velocidade, agora vamos analisar a sombra. Vamos analisar a força, melhor dizendo, ó. Tá vendo a força aqui? Essa força elétrica, ela é horizontal, tá? Quando eu joguei luz, olha a luz aqui, ó, na carga elétrica, a sombra dela está aqui, correto? Agora preste atenção numa coisa. O vetor força é um vetor horizontal, certo? Se eu jogar a luz querendo descobrir uma sombra nesse paredão, sabendo que essa força é horizontal, eu vou te perguntar, na hora que eu jogar a luz nesse vetor horizontal, qual vai ser o tamanho da sombra dessa força aqui no paredão? Professor, não tem tamanho. Se não tem tamanho, a força ali é zero. Vamos dar uma olhada? Se você não entendeu, olha para mim aqui, ó. Olha só. A força aqui, ela é horizontal, certo? Então tem uma bolinha aqui, pode ser? Tem uma bolinha aqui, joia. Aqui é uma parede, pode ser um paredão aqui, uma parede. Eu vou iluminar essa bola. Na hora que eu ilumino essa bola, você entendeu que a sombra dela está aqui. Acho que isso você entendeu, né? Agora, ilumina um vetor que é horizontal. Na hora que eu jogar a luz num vetor horizontal, ele não vai fazer sombra. Ó, imagina, ó, eu tenho aqui o meu dedo horizontal, faz de conta que tem uma parede aqui. Se você jogar a luz nesse sentido, o que acontece? Ó, isso aqui é o raio de luz. Ó, isso aqui é um raio de luz. Ó. Na hora que você bater aqui, jogar a luz aqui, ó, ele não vai fazer sombra. Quer dizer, o máximo de sombra que ele faz é um pontinho de sombra. Mas ponto não tem tamanho. Se não tem tamanho, quer dizer que a força projetada na parede é quanto? A força projetada nessa parede Y, vamos chamar de Fy aqui, é zero. Tá? Deu para entender a ideia? Se você não entendeu, vamos fazer diferente. Quer ver? Ó, vamos supor, é mentira que eu vou falar, mas só para você entender, tá? A jogada. Vamos supor que a força não fosse vertical, tá? Isso é mentira, porque ela é vertical. Perdão. Vamos supor que a força não fosse horizontal. Isso é mentira, porque ela é horizontal. Vamos supor que a força fosse de lado, assim. Mentira, tá? Só para você entender. Se eu jogasse luz agora num vetor inclinado assim, você concorda que ele produziria uma sombra na parede, ó? E a sombra seria deste tamanho aqui, ó? Pois é, eu teria uma força projetada na parede Y. Mas acontece que essa força aqui, ela é horizontal. Então, se ela é horizontal, imagina, ó, vai diminuindo o ângulo aqui, entendeu? Ó. Então, se você jogar a luz aqui, vai diminuir o tamanho da sombra, entendeu? E aí, se ela ficar totalmente horizontal, não vai ter tamanho. Entendeu a ideia? Ah, professor, agora sim. Então, olha o que acontece, gente. Quando eu tenho uma força elétrica, a partícula tem uma força elétrica horizontal, a projeção dessa força lá na sombra é quanto? É zero. Quer dizer que a sombra, então, ela está se movimentando, mas a força sobre ela é nula. Eu vou te perguntar uma coisa. Se eu tenho alguém se movimentando, né, uma partícula com velocidade, mas a força resultante é zero, eu te pergunto, que tipo de movimento é esse? Em que você tem uma velocidade, mas a força resultante nela é zero.
Lembra, pessoal, da inércia? Se um corpo está em movimento e não tem nenhuma força atuando, o que vai acontecer? Ele vai manter o mesmo movimento. Agora, se ele estivesse parado e não tem força, ele continuaria parado. Lembra da inércia? Se ele já está em movimento, ele continua com o mesmo movimento. Se ele está parado, ele tende a ficar parado. Então, como ele já tem uma velocidade, e você sabe que essa velocidade aqui é 0,7, e como a força projetada aqui no paredão Y é zero, quer dizer o quê? Que o movimento da sombra, ó, então quando a bolinha chegar aqui e a sombra estiver lado a lado com ela, qual vai ser o valor da velocidade da sombra nesse momento aqui? Resposta: 0,7 de novo, né, professor? Por quê? Porque esse movimento da sombra no eixo Y não tem força. A força projetada no paredão é zero. E aí o movimento é um movimento uniforme. Tá certo? Então, o que a gente descobre? Vamos voltar lá agora, hein? Então, a gente descobre que o movimento da sombra nesse paredão vertical é o quê? É um mu. Vamos escrever isso, ó. No eixo Y, ó, em Y, quando eu falo Y, é esse eixo aqui, tá? Ó, o eixo da placa, né? A placa é vertical. No eixo Y, o movimento é uniforme. Gente, fala para mim, qual é a única equação que eu preciso saber para resolver movimento uniforme? Exato, quando a velocidade é constante, eu faço o quê? Delta S por delta T. Quem é a velocidade? Volta aqui, ó. A velocidade da sombra é a própria velocidade V0, 0,7. Vamos deixar marcado aqui, ó. Então, VS, entendeu? V da sombra, 0,7. Então, vamos pôr aqui, ó, VS, 0,7. Gente, a sombra, desde quando a partícula entrou até quando saiu, ela tem que andar 3,5 metros. Então, ΔS nesse problema é 3,5 metros. O que eu vou descobrir? O tempo que a sombra demora para atravessar essa distância, que é ao mesmo tempo da carga elétrica, e isso, completar o seu percurso, tá bom? Vamos fazer essa conta? Troca os dois de lugar, né? Desce o 0,7, sobe o ΔT. 3,5 por 0,7 é como se fosse 35 por 7, né, gente? Isso vai dar 5 o quê? Tempo em segundos aqui no caso, né? A velocidade está em metros por segundo. Tranquilo? Deu para entender até aí? Eu estou indo bem no passo a passo para você entender, porque é uma questão ótima, porque lembra que quando eu anunciei a questão, eu falei assim, olha, a gente vai ver uma questão de dinâmica, movimento, de uma carga elétrica no interior de um campo elétrico uniforme. Questão, ó, chique no último, tá, pessoal? Então vamos continuar aqui. Professor, então quer dizer que ela vai demorar 5 segundos, né? Exato. Mas, professor, ele quer saber a massa da partícula. Como é que eu vou pensar nisso? Então vamos lá, vamos fazer uma nova análise, né? Legal, uma nova análise, professor? Pois é, uma nova análise agora. Muito bem, a gente analisou o que aconteceu com o paredão no eixo Y, né? Agora a gente vai analisar o movimento na horizontal. Ih, professor, agora eu quero ver, hein? Agora sim, vai ficar legal também isso aqui. Deixa eu só apagar algumas coisas aqui. Deixa eu só apagar aqui, só um minutinho. Vamos apagar aqui, ó. Agora vamos analisar o movimento no eixo horizontal, tá? Aqui, ó, na horizontal agora. Para isso, eu vou pegar o meu holofote. Vamos iluminar essa carga elétrica aqui por cima, tá certo? Ó, vamos jogar a luz aqui por cima. Tranquilo? Beleza, né? Vamos lá então. Ó, vou fazer aqui também. Ó, pronto. Vamos iluminar aqui, ó. Aqui eu quero que você olhe agora o eixo X. Para isso eu vou iluminar aqui, ó, aqui por cima. Aqui são os raios de luz, ó, tá? Então, tipo o sol batendo aí. Então, quando a partícula estiver aqui, bate uma luz vinda lá do alto, ó, e vai projetar uma sombra. Olha aí a sombra aqui, ó, bem embaixo dela, né? Sombra, beleza. Então agora eu vou analisar a sombra na horizontal. Quando a bolinha estiver aqui, bate uma luz aqui de cima, sombra aqui embaixo, ó, maravilha. E quando ela bater ali, ó, isso, lá na beiradinha, lembra? Massa máxima, né?
a carga está aqui, a sombra, na verdade, ela está aqui. Então a sombra faz esse movimento aqui, ela começa aqui, vem para cá e termina aqui. Então ela passa correndo ali, né? Legal. Agora, que tipo de movimento é esse? Bom, é um movimento retilíneo, mas isso não refresca nada. Aí você volta aqui comigo e percebe que tem uma força. A força elétrica, lembra que ela é horizontal para a direita. Então, na hora que você joga a luz aqui, professor, entendi, ó. A força que a sombra sente é do mesmo tamanho, é igualzinha à força elétrica. Isso mesmo, ó. Então a força no eixo X não é zero agora, né, que nem era no eixo Y. É igual à força elétrica. Professor, entendi. Tô entendendo. Tá, é a força elétrica, sim. Então, esse movimento horizontal, ele não é uniforme. Por quê? Aí, se você lembrar da segunda lei de Newton, se tem uma força resultante na horizontal, e tem, é a força elétrica, ela produz uma aceleração horizontal. Professor, verdade. Então, aqui, ó, a sombra, então, aqui, ela começa com uma velocidade pequena e vai acelerando. Pois é. Então, a gente tem uma aceleração aqui, ó, no eixo X, que eu vou chamar de AX, professor. Exato. Que veio dessa força aqui. Entendi, beleza. Então tá ótimo. Então o que a gente faz? Vamos explorar esse fato, né? Qual fato, gente? Vamos lá. Ó, então, no eixo, olha aí, no eixo X, eu tenho uma força atuando. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que vai dizer que a força resultante naquele eixo é massa vezes a aceleração naquele eixo que eu chamei de AX aqui, ó, tá vendo? AX. Bom, quem é a força resultante no eixo X? Isso, só tem ela, professor, é a força elétrica. Muito bom. Força elétrica igual massa vezes a aceleração em x, que eu vou deixar AX. Legal. Legal mesmo. Quem que é a força elétrica? Professor, ele não deu. Não deu, né? Mas daí eu vou lembrar da relação do campo e da força, gente. Força elétrica, faculdade, quero entrar. Por isso que eu tô aqui sofrendo nesse vídeo do carinho, ó. Ó, faculdade, eu quero entrar, ó. Força elétrica igual a que é. Faculdade, eu quero entrar, tá bom? Beleza. Isso é igual a massa vezes aceleração. Então, lembra que você quer achar a massa máxima? Você quer o m, né, professor? Isso. A carga você tem, ele deu 1,6 10 a menos 18. O campo elétrico ele deu. Se a gente conseguisse achar essa aceleração aqui no eixo X, ó, acabou o problema. Tá certo? Professor, mas como é que eu sei que essa massa é máxima? Vamos lembrar. Lembra que a massa máxima está atrelada ao fato da sombra conseguir andar 3,5 metros. Mas você lembra que para ela conseguir andar 3,5 metros, ela precisa fazer o percurso em 5 segundos, não é verdade? Então olha que interessante. Então se a partícula sai daqui no tempo 0 e chega aqui no tempo 5, é porque quem conquista esse tempo é a massa máxima, tá certo? E agora, quando você pensar na sombra aqui na horizontal, então no tempo t igual a 0, se a carga elétrica está aqui, a sombra dela está aqui, ó, no tempo 0. E quando ela chegar aqui no tempo 5, o que acontece, pessoal? A sombra chega aqui no tempo 5 também. Então, a massa é máxima quando? Quando o tempo de percurso da sombra é de 5 segundos. Veja a virada que o problema vai dar agora. Karim, eu preciso da aceleração, certo? E o que você conhece desse movimento? Bom, eu sei que essa aceleração está na horizontal, eu preciso saber o valor dela. Vamos marcar aqui. Eu preciso saber o valor dela. Eu sei que o movimento horizontal dura 5 segundos, então eu tenho tempo. Joia. O que mais que você sabe? Você sabe o comprimento desse percurso. Lembra que ele falou que a distância era de 10 centímetros, né, entre a placa e o fio? Pois é. Essa distância aqui, professor, 10 centímetros ou 0,1 metro. Essa distância x aqui, ó, 0,1 metros ou
10 centímetros. É isso aí. Nossa, professor, peraí, eu tive uma ideia. Eu preciso achar a aceleração desse movimento. Eu tenho tempo. Ó, eu tenho tempo que é 5 segundos. Eu quero a aceleração. Eu preciso dela. O que mais que eu tenho, professor? O x seria o ΔS. Boa, é o espaço percorrido pela partícula pela sombra na horizontal. Boa, vai juntando os cacos então. Espera aí, professor. Se eu tenho espaço, quero a aceleração e o tempo. E outra coisa que eu sei, professor, essa aceleração AX aqui, ela é constante ou não? O que que vocês acham? O que que você acha nesse caso? Professor, a aceleração ela é constante porque quem produz essa aceleração não é a força elétrica, é. Então a força elétrica ela não é constante porque está dentro de um campo elétrico uniforme? Sim. Ah, professor, peraí. Então, se essa aceleração é constante, o movimento da sombra no eixo X é um move, professor. Exato, é um MUV. Então, professor, vamos tentar usar uma equação do MUV para achar essa aceleração. Olha que questão maravilhosa. Tá, vamos tentar então? Vamos tentar. Moçada, o que mais que você conhece desse MUV? Ó, vou perguntar para você. Quanto vale a velocidade inicial da sombra? Vou puxar uma flecha aqui para chamar a sua atenção. Quanto é o V0x, a velocidade inicial da sombra? Quanto vale isso? De novo, presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu te contar uma história. Vamos lá. Preste atenção aqui, hein? Vamos lá. Ó, quando a carga elétrica negativa, ela foi ionizada, lembra? Entrou aqui, ela tinha uma velocidade vertical de 0,7, correto? Lembrei, professor. Então, VY07, isso. Só que aí, eu preciso analisar o movimento aqui no eixo X. Vamos marcar aqui, ó. Eixo X, tá? Certinho. E aí, para isso, eu joguei luz aqui por cima. Lembra do holofote que eu joguei aqui? Joga a luz aqui, preste atenção você agora, ó. Na hora que você joga a luz aqui em cima desse vetor, a primeira coisa que eu vejo é a sombra dela aqui, ó. Essa sombrinha dela aqui. Agora eu te pergunto, essa velocidade, ela não é vertical para cima? Sim, vertical. Se eu jogar a luz num vetor vertical, qual vai ser o tamanho da sombra que ele projeta aqui no eixo X? A sombra dele é um ponto. Imagina, eu tenho um pedaço de pau vertical e aqui é o chão. Ó, chão, solo. Joga a luz aqui por cima. Você concorda que quando a luz bater aqui, o máximo que ela faz de sombra é um pontinho. E quando a sombra é um pontinho, significa o quê? Que a velocidade no eixo X é quanto? Zero. Não é verdade? Para entender melhor, entenda assim, ó. Aqui é o eixo X, tipo o solo, tá? E aqui tem uma bolinha subindo, assim, ó. Pensa que ela tá subindo mesmo, subindo mesmo. Aí eu vou iluminar ela por cima. Ó, quando ela tá aqui, bate uma luz nela, a sombra dela tá aqui. Quando ela chegar aqui mais alto, ó, bate uma luz nela, você concorda que a sombra fica no mesmo lugar? Legal isso, né? Enquanto a bola vai subindo, ó, na vertical, ó, subindo na vertical, se você iluminá-la aqui por cima, a sombra dela fica parada o tempo todo. Por isso que a velocidade inicial no eixo X é zero. Então, volta lá comigo naquele movimento. Então, quando a sombra no eixo X começar o seu movimento, ela começa do repouso. Então, ó, eu sei que é um move com V0 igual a zero. Junta tudo agora, ó. Vamos pensar numa equação do move que envolve, presta atenção, ó, ΔS, velocidade inicial, aceleração e tempo. Ó, lembra do S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado? Que você apelida aí na sua escola de sorvetão, que na verdade é o sorvete
mais meia água tônica dupla, né? Pensa que é um sorvete muito doce e para tirar o gosto aí do açúcar da boca, eu vou tomar meia água tônica dupla, tá? Sorvete mais meia água tônica. Quando você passa o S0 para cá, fica S menos S0, isso vira ΔS, não é verdade? Isso é igual a V0T mais meia água tônica. Ah, professor, olha aí, o ΔS vale 0,1. O V0x é zero. Pois é, vai zerar aqui, né? Lembra? Ela começa aqui o movimento dela do repouso. E ele está pedindo o V0 aqui, não o V final, entendeu? Então V0 é zero. Sobrou meio, eu não acredito, carinho. Meio, o AX eu vou descobrir aqui. E o tempo é 5. Lembra que ela demora 5 segundos para chegar ali? Tá bom? Nossa, professor, que problema maravilhoso, ó. Então fica assim, ó, multiplicou em cruz, 5 ao quadrado 25AX igual a 0,2. Então o AX é 0,2 dividido por 25. Quer um conselho de amigo? Não precisa fazer essa conta, porque não é a resposta final mesmo, né? Deixa indicado. Tá? Ele quer a massa, né? Então nós chegamos na aceleração. O que você faz agora? Lembra que estava te esperando essa relaçãozinha aqui? Lembra, professor? Vamos voltar então. Vamos resolver essa parada agora. Ó, para resolver, eu vou pegar aqui. Deixa eu criar um espaço para gente aqui. Olha só. Então, retornando aqui, gente, ó, a carga é 1,6 vezes 10 a menos 18, tá? O campo elétrico era 2,4 vezes 10 a quarta volt por metro. A massa eu não sei. E o AX acabamos de achar é 0,2 sobre 25. Tudo bem? Aí eu vou multiplicar em cruz aqui e a gente vai chegar nessa expressão agora. Vamos lá. É 0,2 m igual 25 vezes 1,6 vezes 10 a menos 18 vezes 2,4, 10 a quarta. Então, o m sozinho vai ficar essa expressão toda aqui. Vamos copiar, né? Ó, essa expressão toda está aqui. Essa expressão toda aqui. Pronto. Dividida por 0,2, né? Bom, aí eu pensei assim, 1,6 por 0,2 é como se fosse 16 por 2, fica 8, tá bom? Aí eu pensei, 25 vezes 8, bom, 25 vezes 4 é 100. Aí então vezes 8 vai dar 200. Então 25 vezes 8, 200. Aqui, 10 a menos 18, que multiplica 2,4, 10 a quarta. Aí fica 2,4 vezes 200 dá 480, né? 480. Multiplicação das potências, conserva a base, soma os expoentes. Estou devendo 18, paguei 4, então estou devendo 14 agora, né? E aí, escrevendo a resposta em notação científica, 4,8, então se aqui ele perde duas casas, o expoente vai ganhar as duas casas dele. É o jogo do perde e ganha, né? Então se esse número perde duas casas, o expoente ganha duas casas, menos 14 com mais 2 que ele ganha, fica menos 12. Cuidado, sistema internacional, massa em quilograma. Então, essa é a maior massa que pode atravessar e ser coletada pelo precipitador. Tá bom? Maravilha. Ótimo exercício. Volta o vídeo, dá uma olhadinha, tem muito conteúdo para você. Eu quis dar uma aula resolvendo passo a passo, explicando mecânica, tá bom? É claro que no vestibular você não tem esse tempo todo, mas lembra, a gente está se preparando, a gente está estudando, e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que a gente entra em contato com você, beleza? Maravilha, muito obrigado, bons estudos para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!